Vocês podem até ver um filme que é um filme que traz muito essa situação. Dá pra gente analisar, que é Enterrado Vivo, que mostra lá uma situação dessa sendo vivida. Aí o que vai acontecer? Morremos, mas o nosso cérebro vai registrar aquela situação de uma forma assim, simbólica. Ele vai retratar, vai criar um mecanismo de autodefesa que é: cuidado, caixas, locais apertados podem te matar. E aí você reencarna e aí de repente descobre que não consegue entrar no elevador, que não consegue chegar perto de um armário. E por quê? De onde está vindo isso? Mas é o detonador que, cuidado, é a caixa, você vai morrer ali dentro. E aí o nosso organismo detona toda aquela sensação de preparação para a fuga, que é a descarga de adrenalina, que é o coração que dispara. Isso é uma reação natural nossa, do instinto de autopreservação, tá? Mas só que como não há o fato em si, fica aquela carga presa dentro de você, porque você não é uma coisa real, mas o teu organismo registra como real. Então tem toda aquela descarga de hormônios que vai te tirar do seu normal. E isso acontece com inúmeras outras coisas. Todas essas emoções que vivenciamos e que nos marcou, fica aqui dentro, no nosso arquivo. E quando estamos diante de uma situação semelhante, porque a gente aprende por repetição, tá? Enquanto a gente não aprender a superar aquela emoção e transmutar aquilo, pegar esse chumbo, emoção que está pesada, e transmutar aquilo em ouro, que é a sabedoria espiritual, não adianta, que a gente não vai sair daquela situação, até a gente entender o porquê dela. É um mecanismo da evolução. Então não adianta a gente fugir das dificuldades e dores que aparecem. A gente tem que olhar o porquê que ela está chegando até nós, o que ela quer mostrar para você. Então tudo isso faz parte desse autoconhecimento, que é analisar as suas emoções diante de cada situação que está acontecendo, para você identificar o que você tem que trabalhar. Sente medo? Sente inveja ainda de alguma coisa? Deseja algo que uma pessoa tem? Por que você deseja aquilo? E aí você vai construindo esses sentimentos, essas situações, e vai entendendo o que cada um realmente representa para você. Outra forma também que a gente pode buscar esse autoconhecimento, né? O silêncio também, a famosa meditação, porque nós temos amigos espirituais para nos auxiliar nesse crescimento. Quando a gente não está conseguindo entender o que é que aquilo está representando na nossa vida, é o momento de parar e tentar ouvir e deixar que eles nos ajudem também, que é o momento da prece, que é o momento da oração, da interiorização desse é o religar. A gente não faz isso. A gente pega um Pai Nosso, repete aquilo, mas não está interiorizando essas palavras. E Jesus deixou tudo pronto, todo um ritual para a gente, digamos assim. Quando você quiser falar com Deus e entender alguma coisa, né? Vá para um cantinho quieto, busca ali um refúgio e conversa você e ele, como pai e filho. Ele já sabe tudo o que você é, todas as suas possibilidades. Ele conhece todos os seus defeitos, mas ele sabe que você vai se tornar um Deus também, porque nós somos imagem e semelhança dele, somos um fruto em desenvolvimento. Nós temos, assim como uma semente de abacate, ela não sabe que vai se tornar um abacateiro, mas ela está ali, mas ela vai. Basta haver a situação necessária
para que ela germine. Então, como nós vamos fazer essa centelha divina que está aqui dentro, e em muitos ainda arquivada e guardada lá, trancada 7 chaves, fazer com que ela germine? É o exercício da caridade, do amor incondicional, que isso que vai fazer com que ela se desenvolva, que ela consiga criar raiz em você e se transforme na árvore do futuro. Quando essa semente se tornar uma árvore, você vai estar pronta para dar seus frutos também, que é o dividir esse tesouro com os outros, que a gente volta para a parábola de hoje, que é o convidar aqueles que não podem te retribuir, dando aquilo que você já conquistou para eles, de livre e espontânea vontade, de alegria de fazer o bem, que é os frutos que você já germinou, e que esses frutos possam ser saborosos, porque assim a alegria vai ser bem maior. Mais alguma pergunta? Deu para explicar? É só porque seria tanta coisa para falar de autoconhecimento. E muitas das vezes, como o senhor explicou, esse medo da caixa, do elevador, né? Às vezes, o ser humano quer, naquele momento, esconder quando é o inverso, né? Ele quer encarar de frente o porquê, para poder se encontrar, né? Essa é uma das formas que a gente tem que fazer, né? Assim, por exemplo, falando um pouquinho de fobia. Quando a gente aparece, né? Quando a gente identifica uma fobia, ou medo, ou uma ansiedade, que é o início do medo, a gente tem que identificar o porquê que ele apareceu, certo? E tentar vencê-lo. Não há outra forma de vencer se não for enfrentando ele de frente. E aí há técnicas, por exemplo, no caso do elevador. Tem uma técnica de psicanálise que a pessoa fica lá sentadinha no sofá, senta lá sentadinha, total segurança, mas a mente, deixa a mente viajar. Imagina, você está caminhando até o elevador, abre, entra, sobe, desce, entra, sai, sobe, desce, entra, várias vezes. Quando você cria essa imagem mental, você está descondicionando o seu cérebro daquela fobia que você criou. Porque o cérebro ele não identifica o que você... para ele, o que você está imaginando, daquilo que você está vivenciando, não importa. Os dois são reais para ele. A imaginação, ela vai fazer a atividade cerebral nos mesmos pontos que você estivesse vivenciando aquilo de forma real. Então, se a pessoa ganha esse reforço, né? Ela sabe, bom, eu estou aqui sentado no sofá, não vai acontecer nada, mas ela permite deixar a mente ir até lá, e aí ela vai criando novas sinapses que vão traduzir aquilo para ela, vão, não, é seguro, não tem problema nenhum, pode entrar no elevador que não vai acontecer nada, porque ela fez esse condicionamento mental. Isso com tudo. Pegar o microfone. Gente, eu era muito tímido, né? Aquele aluno de escola que sentava lá naquela última lá e rezava para ninguém enxergar ele, tá? Namorar, meu Deus, só lá com uns 18 anos, assim mesmo, porque me roubaram um beijo. Até então era só aquela... os amores... como é que chama? Platônicos. A garota mais velha, botar logo aquela mais impossível, né? A professora, que aí sabia que era impossível mesmo, não tinha um perigo de chegar lá. Não tinha psicólogo na minha época, assim, meus pais não tinham condição de coisa. Bom, como superar? Ou você encara, vai viver, ou então vai ficar eternamente naquela imagem que começam a criar de você. Esse menino, não sei não, tá demorando muito a namorar. Ouvi muito isso, nossa. Aí você fica, não é nada disso, tá vendo? As pessoas julgam você muito por aquilo que não sabem. Na verdade, é apenas o medo, o pavor de ter uma rejeição. Aí você começa a analisar, bom, por quê? É o orgulho, a carga de orgulho que eu trazia, que só depois que você vai com esse crescimento, com esse estudo de quem você é, identificando por que
você tinha certas reações. Era um medo tremendo de ser ferido de novo, porque lá atrás, na verdade, eu feri muitas, maltratei muita gente, fui muito orgulhoso. E aí, aquilo veio na forma de timidez crônica, que era nada mais do que um medo de saber. O inconsciente sabia: tu vai ter que pagar isso. E aí você foge daquela situação o máximo possível, porque você sabe que aqueles espíritos a quem você magoou, traiu, vai encontrar você de novo e pode te devolver isso, como aconteceu ao longo da minha vida, muitas situações. Mas aí a doutrina foi te dando a base para que você, em vez de entrar em atrito, gerando mais karma, fosse trabalhando o perdão, o autoconhecimento, e entendendo: não, é isso, não é isso, tem que caminhar por aqui. Graças a Deus comecei a estudar, com meus 18 anos já comecei a ler os livros, e aí não parei mais. E isso foi dando a condição necessária para enfrentar com mais facilidade as provas do dia a dia. Esse autoconhecimento é muito importante em toda situação. E aí eu vou dizer para vocês: será que já venceu tudo? Não, ainda tem uma longa estrada, ainda tem muito orgulho aqui, ainda tem muita vaidade, mas a gente vai trabalhando. Pegar o microfone no início era terrível, tremia tudo, o coração vai a 1000, porque era o medo da responsabilidade de assumir de novo situações que poderiam desencadear novas dores, porque já tive a oportunidade de estar aqui também lá atrás, mas falhei, levei muita gente para coisas horríveis, e aí a oportunidade foi dada agora de tentar consertar, dividindo com vocês aquilo que a gente vai crescendo junto, porque ao identificar que você é falho, que você tem sim muitos erros, muita coisa para aprender, você se coloca na situação de somos todos irmãos juntos. Não adianta você julgar o outro, condenar o outro, né? E isso não vai adiantar, não vai ajudar de nada. Ou ficar se culpando pelo mal que você já praticou, também não vai adiantar de nada. É tomar consciência dessa oportunidade que a vida nos dá de acertar de novo, ou de tentar acertar. E se errar, a gente levanta do chão de novo e vai tentando de novo, mas nunca desistir de tentar. Exatamente. Aprender o que é perdão, que é esse amor incondicional que Jesus passa pra gente, que é não tem palavras pra gente agradecer a Ele por tudo que fez por nós. Então, agora sim, né? Vamos encerrar. O senhor sabe que ontem eu estava vendo uma entrevista do nosso ex-ministro da Justiça, Márcio Gonzaga Basta. Então o entrevistador perguntou a ele, quando ele ia na tribuna falar, o que ele sentia. Aí ele falou assim: olha, eu tenho 77 anos, mas me dá uma dor no estômago e as minhas mãos começam a ter... Aí eu comecei a rir. Eu pensei: olha, dor no estômago eu nunca tive, graças a Deus. Ficar nervoso, eu já ouvi o Divaldo dizer que o encarnado, todo encarnado fica nervoso. Se não ficar nervoso, ele vai dizer: não, esse ali é um espírito que já desencarnou, né? Então é interessante isso aí que o senhor falou, me ver lembrar isso aí, os desafios que nós temos na vida, né? Porque quando nós começamos, acho que uns são mais tímidos do que o outro, né? Mas ninguém ainda tem aquela segurança mesmo, porque nós ainda estamos naquela categoria, né, de espírito inferior, ainda estamos no caminho do progresso, mundo de provas de expiação. Então tudo isso é inerente a nós. Nós temos que entender, mas na hora, né, a gente fica com aquele medo: poxa, fulano me chamou para fazer isso, aí a gente vai, tá bom, eu aceito, eu estou assim, né? Eu aceito as coisas.